Oi, alunos do 8º ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Vamos lá? Nosso assunto de hoje é Lei da Gravitação Universal e eu começo com uma chuva de giz para vocês com a seguinte pergunta: por que os corpos caem? Ai, você sabe a resposta? É o que a gente vai aprender na aula de hoje. Vamos lá então? Tudo começou com a seguinte lenda. Ai, vamos lá? Isaac Newton estava sentado embaixo de uma macieira e de repente ele viu uma maçã caindo. Na hora que ele viu esse movimento da maçã caindo, ele pensou assim: o movimento da maçã chegar ao Sol é o mesmo movimento que a Lua faz na órbita da Terra. Qual é a relação? Vamos entender nessa aula de hoje. Quando a gente fala de Isaac Newton, então a gente está falando da gravitação universal. Então eu tenho que entender alguns conceitos importantes. A gravidade é que faz com que os corpos caiam, mas também é a mesma gravidade que mantém a Lua num processo de movimentação ao redor da Terra. Tudo bem? Aí a gente tem gravitação dizendo respeito à gravidade, a gente tem universal porque acontece aqui na Terra, mas acontece com qualquer astro do universo, certo? Mas o que é gravidade? Gravidade é a força que atrai os corpos um para o outro, certo? Todos os corpos se atraem, professora? Sim, todos os corpos se atraem. E essa atração depende da sua massa. Por isso que a Terra, pelo fato dela ser muito grande, ela tem uma massa muito grande, então ela atrai todos os corpos, por isso que os corpos caem, certo? Quando a gente fala de Isaac Newton, ele faz uma relação com todo o conhecimento que a gente viu lá de Kepler. O Kepler, aqui a fotinha dos dois, o Kepler apontava a causa da movimentação dos planetas. Isaac Newton veio falar que a movimentação dos planetas, ao redor do Sol é devido à gravidade. E a gravidade é uma força que ocorre entre os corpos que têm massa. Tudo bem? Agora vamos entender. Para que a gente entenda o conceito que o Isaac Newton quis trazer para a gente, nós temos que entender que os corpos têm massa. Quanto maior a massa, maior a força de atração entre os corpos. E temos que entender também que está relacionado à distância. Quanto menor a distância, maior a atração entre os corpos. Quanto maior a distância, menor a atração entre os corpos. Aqui a gente tem uma imagenzinha do sistema solar. Gente, vocês precisam entender que o Sol, ele tem uma força de atração nos planetas muito grande. Por isso que os planetas orbitam o Sol. Tudo bem? Porque a força gravitacional do Sol é muito grande, certo? E esse movimento de translação, ele é contínuo. Correto? Então, os planetas todo ano percorrem aí a movimentação ao redor do Sol. Lembrando que, se a gente fala da Terra, isso demora um ano. Se a gente estiver falando de outros planetas, demora muito mais, né, gente? Depende da distância em relação ao Sol, correto? Aí tem uma pergunta assim, sempre quando a gente estuda esse assunto, sempre vem uma pergunta assim. Mas, professora, e se essa gravidade deixasse de existir, o que ia acontecer com os planetas? Como os planetas eles ficam orbitando o Sol, gente, se essa gravidade deixasse de existir, o planeta ele ia fazer esse movimento, porque ele faz esse movimento aqui, de translação. Então, o que ia acontecer? Ele ia percorrer uma linha reta, ele ia seguir, a gente fala assim, ele ia sair pela tangente. Mas por quê? Porque ele ia percorrer um caminho em linha reta no espaço. Correto? Porém, isso não acontece. Aí a gente tem então algumas perguntas, A primeira pergunta fala sobre isso e são perguntas que estão na apostila de vocês, tá? Então a gente vai aí já tirando dúvidas com relação às perguntas da apostila, respondam lá, certo? Comigo. O que aconteceria com o movimento dos planetas se a força gravitacional deixasse de existir? Então, ele se movimentaria em linha reta.
A gente já comentou sobre isso. Segunda pergunta: quando você joga uma pedra para cima, ela sobe até uma certa altura e depois retorna ao solo. Por quê, professora? Porque a gravidade da Terra é muito grande, então ela tem a capacidade de puxar os corpos para baixo. Por causa da força gravitacional que a Terra exerce, a pedra cai novamente. Dois planetas atraem-se segundo uma certa força. Se a distância entre os dois planetas aumentar, o que ocorrerá com a força? Quanto menor a distância, maior a força. E se essa força estiver distanciando, professora, o que vai acontecer com ela? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir, né, gente? Quanto maior a distância aí, menor a força, correto? Então, a gente tem aí, ó, ela iria reduzir. Quanto maior a distância, menor a força. Quanto menor a distância, maior a força de atração entre os dois corpos, certo? Comigo. Uma pergunta que estava lá falando um pouquinho de Kepler. Vamos voltar? Fala um pouquinho, gente, aqui da tabelinha da terceira lei de Kepler, correto? Então, esse estudo de Kepler, contemplando a terceira lei, é a lei dos períodos. Vamos lá? Então, aqui a gente tem, né? Translação ao quadrado dividido pelo o raio da órbita de um determinado planeta ao cubo. Então, essa relação, essa divisão entre os planetas é praticamente igual a 1 para todos os planetas. Vamos ver? Ou aproximada igual a 1. Ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Correto? Você vê que aproximado dá tudo igual a 1. Então, existe uma ordem aí nesse processo de translação entre os planetas, correto? Próxima pergunta, vamos lá? Eu gostaria tanto que alguém lesse essa tirinha aqui comigo, ou, né, se comentassem um com o outro. Mas vamos lá, a professora lê para você, sem problema. Olhem a tirinha. Um comentário entre a Lua e a Terra. Uau, Terra! Você está muito atraente hoje. Daí a Terra. São seus olhos, Lua. Não, é a força gravitacional. Uai, então você está me chamando de gorda? Olha essa história. Por que a Terra aqui está gorda, gente? Porque ela tem uma grande massa, ou seja, ela atrai a Lua e a Lua fica orbitando ao redor da Terra, certo? Parabéns quem está entendendo o conteúdo, quem está conseguindo acompanhar. Próxima, sobre leis de Kepler, que nós já vimos, e lei da gravitação universal. Assinale as respostas corretas. Vamos lá? O Maxon tá olhando aqui pra mim, ó, ele que tá me gravando. Vamos lá, comigo. A Terra exerce uma força de atração da Lua? Sim ou não? Resposta correta? Sim, né, professora? Existe sempre um par de forças de ação e reação entre dois corpos materiais qualquer? Sim, gente. Os corpos, eles estão atraindo, né? Próximo. O período de tempo que um planeta leva para dar a volta completa em torno do Sol é inversamente proporcional à distância do planeta até o Sol? Não, né, gente? Porque isso depende de cada planeta. Então, é específico para cada planeta, certo? Então, essa não está correta, mas essa aqui, olha só, a professora já colocou a resposta comigo. O segmento de reta traçado entre o planeta e o Sol forma áreas iguais em tempos iguais durante um processo de revolução do planeta em torno do Sol? Verdadeiro, segundo a lei de Kepler, né? Próximo. As órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, professora? E o Sol ocupa um dos focos da elipse, a órbita de cada planeta? Sim, né, gente? Então, a gente sabe que isso corresponde aí à questão da primeira lei de Kepler. A somatória
dessas respostas aqui vai dar um total de quantos pontos? Vamos lá ver? 1 mais 2 mais 8 igual a... mais 16, né? Igual a 27. Então, quando a professora passar um exercício disso, aí você só soma aqui quais as respostas que estão certas e faz o somatório final, tudo bem? Eu quero terminar a aula com essa frase que para mim é uma frase muito inspiradora, talvez vocês já tenham ouvido falar, e diz o seguinte, ó: se cheguei até aqui é porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Essa frase é desse autor aqui, Isaac Newton, né? Ele só chegou onde chegou e é um dos grandes cientistas que nós temos. E ele disse essa frase que ele só conseguiu atingir um alto grau aí porque ele se apoiou em ombros de gigantes. Que você tenha isso na vida de vocês também, né? Que se espelhem nos seus professores ou se espelhem nos seus pais, mas tenham sucesso na vida, correto? Bons estudos e até a próxima. Tchau!